Olá, eu sou Sandra Persen e hoje trago uma novidade: a indústria Taon e o painel econômico FIEG numa mesma edição. Estamos recebendo com muita alegria o economista, chefe da análise econômica, professor e coordenador de economia na Unip, André Galhardo. Tudo bem, André? Prazer recebê-lo aqui ao vivo. Tudo bem, Sandra. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu adoro quando as nossas agendas se casam, a gente consegue se encontrar aqui na Casa da Indústria de Goiás. É um prazer imenso estar aqui. Vamos lá, né, para essa novidade, juntar a indústria Taon com o painel econômico da FIEG. É isso, vamos falar de economia, muitos fatos acontecendo e a gente quer saber tudinho. Com você é só rodar a vinheta e a gente já começa. Olá, a indústria está on e painel econômico FIEG juntos numa mesma edição. Eu sou Sandra Persen e trago hoje André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, professor e coordenador de economia na Unip, para ter esse bate-papo com a gente. Aliás, para trazer toda essa análise de tudo que está acontecendo na economia de Goiás e do Brasil e que impacta diretamente a nossa economia da indústria. No episódio de hoje, vamos começar com um tema que tem movimentado Brasília e impactado diretamente a economia nacional. O governo federal anunciou o bloqueio de cerca de 31 bilhões e 400 milhões de reais em despesas previstas para esse ano. A medida foi divulgada no primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas primárias apresentado na última semana e acendeu o alerta em diversos setores da sociedade. E não parou por aí. No mesmo dia, foi oficializado o aumento de parte das alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e com essa decisão, o governo espera uma elevação na arrecadação de aproximadamente 20 bilhões de reais em 2025 e 41 bilhões de reais em 2026. Mas o que isso significa na prática para a indústria? André, gostaria que você começasse respondendo essas perguntas. Olha, Sandra, na verdade, em primeiro lugar, o anúncio, né? O governo, no ano passado, salvo engano, no final do ano retrasado, o governo fez o anúncio de um amplo pacote de contenção de despesas. O mercado queria muito que o governo emitisse mais sinais de que haveria um controle das contas públicas, e o governo decidiu fazer isso. Só que no dia em que ele fez o anúncio desse pacote de corte de gastos, ele anunciou também uma reforma do imposto de renda, onde ficou anunciado que as pessoas que ganham até R$ 5.000 ficariam isentas do pagamento do imposto de renda. Embora essa iniciativa de reforma do imposto de renda não tenha impacto fiscal esperado, ou seja, os custos, os gastos que o governo teria, o que ele vai deixar de arrecadar com quem pagaria o imposto para quem ganha até R$ 5.000, seria arrecadado das pessoas que ganham mais. Então não tem impacto fiscal. Apesar disso, foi inoportuno o governo anunciar, junto daquelas medidas de corte de gastos, a intenção de deixar de arrecadar imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. Na prática, o mercado interpretou que vou economizar de um lado e gastar mais do outro. Foi o que aconteceu dessa vez. O governo anunciou o congelamento, o bloqueio de cerca de 31,4 bilhões de reais, o que é importante para o cumprimento do arcabouço fiscal, mas, por outro lado, mostra que terá dificuldade em fazer novos bloqueios e contingenciamentos, congelamentos, na medida em que anuncia uma arrecadação maior por parte do IOF. Então, de novo, é inoportuno, né? No mesmo instante em que se diz que vai congelar mais despesas, diz também que faz um esforço para arrecadar. Claro, isso iria numa mesma direção, mas emite um sinal de que o governo talvez tenha dificuldade de contingenciar, bloquear mais despesas lá na frente, que é o que o mercado financeiro quer nesse momento. O mercado financeiro não quer só equilíbrio nas contas públicas, quer que esse equilíbrio parta da parte da despesa, não mais arrecadação. Então isso foi mal recebido pelo mercado de modo geral. Concordo com a avaliação de que, na verdade, aqui não tem nem que concordar ou não, porque o IOF não é um imposto para fins arrecadatórios. E isso é um problema. É claro, o governo diz que a iniciativa de aumentar o IOF vem de equalizar
a arrecadação desse tributo, tem pontos de transição ali importante, tinha uma manifesta intenção de controlar os fluxos de capitais no país, então, teoricamente, se eu subo mais o IOF, eu elimino parte da volatilidade cambial, traduzindo aqui desse economês, nós vimos em dezembro do ano passado uma forte desvalorização da moeda brasileira. O dólar chegou a ser cotado a R$ 6,37, num processo de desvalorização que a gente não via há mais de uma década. Então, aquilo ficou muito marcado e mostrou para a gente que o Brasil, apesar dos avanços institucionais e econômicos que foram vistos já nos últimos anos, a gente ainda continua exposto a choques internacionais. Então, teoricamente, o governo, pelo menos é o que se diz, o governo tenta, com essas medidas, evitar esses processos agudos de desvalorização cambial ou suavizá-los quando eles acontecerem. Agora, de fato, né, um aumento do IOF pode trazer problemas para a atividade produtiva. A gente tem impactos em processos de importação, tem impactos em câmbio, está muito confuso ainda, né? O governo anunciou uma parte das medidas e teve que voltar atrás em alguns desses anúncios, o que mostra essa questão de intempestividade, né, de ser um anúncio inoportuno. Por que se voltaria atrás no dia seguinte ou na noite, né, do anúncio? Por que não fez esse estudo? Por que não mediou melhor essa situação antes? Então, Sandra, de forma muito objetiva, eu dei uma grande volta aqui para contextualizar. A carga tributária no Brasil, ela já é problemática, né? Não vou nem dizer que ela é alta, e é de fato, mas o principal problema não é nem o tamanho da carga, mas sim a forma como ela está distribuída. Ela pesa muito sobre contribuintes de baixa renda, pesa muito sobre pequena e média indústria. Então, mais imposto é sempre recebido com um desgosto por parte da população e por parte do empresário brasileiro, que se sente afetado de forma justificada com esse aumento de tributos. Acho que nesse momento em que pese essa necessidade de ajustes, de reforma dentro do regime tributário brasileiro, qualquer medida que diz que vai aumentar impostos traz impactos não apenas da parte de como o empresário ou a população sente, observa, mas de fato, na prática, acaba encarecendo parte da nossa produção, trazendo mais custo, e nesse momento é tudo que a gente não precisa, mais gastos, aumentos de custos, mais problemas, mais burocracia, porque aí até entender de que forma todas essas mudanças serão aplicadas e colocar isso dentro do sistema das empresas, isso traz uma disfunção burocrática, um aumento de custos que eu acho que o momento não permite. A gente está num momento de transição para melhorar e não piorar. Eu ia te perguntar justamente isso. A gente está falando em aumento de taxa, aumento de tributos, juros altos, né? De que forma que esse cenário todo, e esse também desequilíbrio, né? Essa postura do governo que anuncia, depois volta atrás e recua, de que forma que todo esse cenário impacta na economia, não só de Goiás, né? Mas do país. Sem dúvida, Sandra. Eu sei que não é fácil, né? É fácil para mim dizer aqui, olha, poderia ter conversado antes. Eu sei que as forças políticas às vezes imperam nisso tudo e que não havia outro caminho, não se voltar atrás. E antes de ter que voltar atrás, parece a decisão inicial fosse o melhor caminho no entendimento do governo. Agora, muito ruim, né? Mesmo sabendo que é fácil dizer daqui o que é ruim e o que não a gente precisa dizer. O governo poderia ter adotado uma estratégia poderia ser mais sagaz, né? Olha, qual que é o impacto que isso vai trazer para a opinião pública de modo geral? E aí você traz uma coisa importante, não é só disfunção burocrática e carga tributária. A gente já tem que lidar com outros problemas de uma grandeza quase que inestimável. A taxa básica de juros no Brasil, por exemplo, 14,75% ao ano, é a taxa nominal mais alta em 19 anos. Parte do público que está assistindo isso aqui não tinha nem nascido. Então, uma coisa é alta demais. O Brasil já tem uma taxa de juros muito elevada, normalmente. Isso é tema para debates que intermináveis.
Mas agora a gente está realmente num nível muito elevado, 14,75% ao ano. Mais do que isso, a taxa real de juros é muito elevada, o que faz com que parte do dinheiro que poderia ser direcionado para a atividade produtiva do Brasil ou de Goiás está hoje concentrada no mercado financeiro. Investir em ativos financeiros, porque você tem uma taxa de juros muito elevada e então, nesse momento, faz mais sentido ter ativos financeiros do que ativos produtivos. Ativos financeiros você não tem problemas trabalhistas, você não tem intempéries da natureza, tem a segurança de um bom pagador, que é o Brasil. Então, isso é muito ruim, né? Porque se a gente quer se modernizar, se a gente está no meio de um processo de transformação da nossa cadeia produtiva, voltado para essa coisa mais ecológica, mais sustentável, como é que a gente vai fazer isso, sendo que a gente cria mais burocracia, a gente desincentiva os investimentos a partir dessa carga tributária corrosiva e complexa, problemática, e tem essa taxa de juros nesse patamar? Eu não vou dizer que o Banco Central está errado. Estou falando que a taxa de juros é muito alta e não vou dizer que o Banco Central está errado. Não vou, porque o problema está na meta de inflação. O Brasil escolheu ter uma meta de inflação de um país desenvolvido. 3% de meta de inflação é uma meta praticamente inexequível. Não dá para a gente cumprir uma meta de inflação de 3% num país que, para tirar o atraso do seu desenvolvimento, precisa crescer muito mais do que os 3% que tem crescido ultimamente. Então, de modo geral, Sandra, a gente tem, nesse momento, forças trabalhando para diminuir um pouco esse ímpeto de crescimento, de produção. Infelizmente, eu reconheço o trabalho do Banco Central. Tem que correr atrás de uma meta impraticável. Isso exige uma taxa de juros alta como a que a gente tem agora. Agora, para o empresário, para o produtor industrial, seja de Goiás, seja do Brasil, isso tudo é muito ruim e tem impactado, e mais do que isso, vai impactar mais. Agora, do ponto de vista econômico, qual que seria uma alternativa mais eficiente para o equilíbrio fiscal sem onerar mais ainda a produção e o investimento privado? Sandra, essa pergunta talvez seja a mais importante de todas, porque assim, é muito fácil eu vir aqui no podcast, aqui no Indústria Tá On, e falar, olha, não, o governo tem que cortar gasto. Eu acho que equilíbrio fiscal é inegociável. A gente tem que ter equilíbrio nas contas públicas, né? Apesar os gastos públicos não ter nada a ver com gastos das famílias. Na sua casa você corta gasto. Não, mas o gasto do governo funciona de uma outra forma. Então é fácil eu vir dizer aqui, tem que cortar gasto. Onde eu vou cortar? Porque você não tem segurança pública no Brasil, de modo geral, você não tem vaga em creche, você não tem vacina, você não tem infraestrutura. A gente precisa, como eu disse antes, né, tirar o atraso do nosso desenvolvimento. E isso exige uma atuação do Estado. Claro que isso não é carta branca para gastar de forma desmedida e ignorar uma coisa que de fato é importante, que é o controle das contas públicas. Então, Sandra, de forma muito objetiva, não é uma resposta simples. Eu acho que a gente precisa perseguir o equilíbrio fiscal, e o arcabouço fiscal ele vai nessa direção. Eu sei, o governo tem usado ali as bandas, né, e tal, dessas metas, mas o arcabouço fiscal acho que vai nessa direção. Teto de gastos, que antecedeu o arcabouço fiscal, é uma aberração. Tanto é que caiu no governo anterior, porque não dá para cumprir. Nós estamos uma população que está envelhecendo rapidamente. A gente precisa de infraestrutura para escoar a nossa produção, para produzir mais, e isso exige mais gastos do governo. Então, responsabilidade fiscal, mas entendendo que a gente ainda tem muito o que fazer, principalmente por parte do governo. Neste momento, o que poderíamos fazer? Cumprir com as regras do arcabouço e ser mais transparente em relação a esse cumprimento. Não fazer, no mesmo momento do anúncio de um congelamento e um bloqueio de gastos, medidas que mostram que a gente vai gastar mais lá na frente, que isso traz insegurança, incerteza. Isso é muito ruim, porque desvaloriza o câmbio e traz outros tipos de problema. Por outro lado, uma meta de inflação que a gente consiga cumprir. Não é uma meta de inflação para dar mais capacidade do governo gastar, não é disso que se trata. É uma meta de inflação que seja aderente ao nosso nível de realidade. É uma meta de inflação de 4%, com um intervalo de tolerância maior, que hoje o intervalo de tolerância é 1,5% para mais ou para menos. Então, de modo geral, uma meta de inflação que seja crível, uma meta de inflação que combine com o estágio de desenvolvimento do Brasil
e o cumprimento do arcabouço fiscal, não só no curto prazo, não só aplicando medidas de bloqueio e contingenciamento de gasto, mas talvez uma medida que vise trazer mais previsibilidade ao gasto público no longo prazo. Mostrar uma trajetória compatível com a nossa capacidade de arrecadação. E talvez, né, aplicar reformas estruturais cuja maturação não exija uma década. A reforma tributária vai passar a valer, de fato, daqui a muitos anos. Talvez no momento em que a gente já se depare com outra necessidade de reforma tributária. Dar mais celeridade, é por isso que as democracias estão morrendo. As respostas do governo em relação às demandas do povo, da indústria, do comércio, do serviço, são muito lentas. A gente precisa de celeridade, discutir com seriedade e serenidade, mas dar também esse ritmo mais intenso que a sociedade atual exige. Agora, enquanto esse cenário que está caminhando aí, como que o empresário, o produtor, o investidor, como que eles têm que agir? É difícil, né, Sandra? Porque você olha do lado da tributação, você tem esse regime tributário totalmente complexo. Tudo bem, aprovamos a reforma, mas ela vai entrar ali de forma gradual. E quando você olha para crédito, você vê um custo. Não faz sentido um país com a saúde que o Brasil tem, uma taxa de juros como a gente tem nesse momento. Então, de modo geral, talvez aproveitar essas inovações tecnológicas, o uso da inteligência artificial, para tentar combinar, para tentar diminuir esses impactos, esses Diminuir o custos custo. por parte dos tributos e dos juros, de forma a otimizar, melhorar o seu processo produtivo. Praticamente uma mágica, né? É tentar tirar o que... E isso envolve também, em certa medida, desemprego, né? Exato. Assim, eu costumo dizer o seguinte, o Japão é um país super desenvolvido. E já tem muitas décadas o Japão é referência, né? O Japão lá é tudo diferente e tal. E a taxa de desemprego lá é 3%. A nossa, hoje, a gente está comemorando uma taxa de desemprego de 6%. Eu sei das profundas diferenças do Japão e do Brasil e eu não quero comparar exatamente as coisas como elas são ou estão. Mas o Japão mostra que o aumento da tecnologia não necessariamente trará um desemprego muito alto. A gente precisa capacitar, que é um trabalho que a FIEG tem feito muito bem. Capacitar os estudantes, os trabalhadores, para que eles possam ingressar nessas novas modalidades de emprego. Então, é claro que não é um trabalho do dia para a noite, aquela celeridade que eu pedi nas reformas, muitas vezes não cabe em todos os elementos que a gente tem dentro dessa estrutura de custos, mas, de modo geral, eu acho que capacitar o trabalhador e os estudantes para esse mercado de trabalho mais tecnológico, mais integrado, seja a ordem do dia nesse momento, porque aí a gente, claro, perde postos de trabalho em alguns segmentos, mas ganha em outros. E aí é como se uma coisa anulasse a outra. Num país onde a gente tem uma sociedade, uma concentração de renda gigantesca, uma desigualdade regional imensa, esse desafio é muito maior do que seria no Japão, por exemplo, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, usar de forma mais completa, mais imersa, essas tecnologias que estão chegando, a inteligência artificial, para tentar diminuir esses custos e ir se integrando a essa nova sociedade que vai se desenhando, vai se moldando aos nossos olhos, né? Daqui 20 anos, como sempre foi, a economia e a atividade produtiva será muito diferente. É importante estar preparado para isso. André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, mais algum assunto que você acha que é importante a gente pontuar agora para o nosso espectador? Olha, Sandra, a gente está falando aqui, hoje é dia 26 de maio, na manhã desta segunda-feira foram divulgados os dados do setor externo. Eu não vi exatamente todos os números, mas vi ali que o déficit em transações correntes já está bem menor do que o mercado esperava. Existia um temor de que os déficits numa determinada conta do balanço de pagamentos fossem muito altos e a gente não conseguisse pagar esses déficits. Esse risco está minimizado nesse momento. Apesar de todos esses problemas que nós discutimos agora, né, nessa indústria Taon, o Brasil segue na rota do investidor internacional. Eu reconheço todos os problemas e acabei de falar aqui com
com alguns empresários do setor de energia sobre os gargalos e todas as dificuldades técnicas que a gente tem. Apesar de tudo isso, o Brasil segue na rota dos investidores internacionais. Existem riscos no horizonte. A gente pode ver a nossa economia perder ritmo no segundo semestre de 2025. No entanto, nesse momento, em que pese todas essas dificuldades, a gente ainda tem um cenário, o investidor internacional ainda vê no Brasil um lugar para investir, né, em ativos produtivos, um lugar para empregar pessoas, para empregar esse capital internacional. Então, apesar desses riscos todos, dessa percepção de que a economia brasileira irá desacelerar na segunda metade de 2025, eu sigo confiante de que a gente segue, meio muito volátil, cambaleante ali, mas segue no rumo certo. E seguimos referência para o empresário internacional, apesar de todas essas dificuldades. Ou seja, sigamos otimistas, mas com cautela. Vigilantes. Sempre, que é o que a gente sempre fez, né, Sandra? Quando é que nós olhamos e falamos, não, tá tudo certo, agora é só colher os frutos. Isso não existe na história do Brasil. E claro que tem que acabar, a gente não pode se acostumar com o que é ruim. A gente precisa de uma estrutura, de uma institucionalização mais pró-empresário, mais pró-Brasil. A gente precisa de tudo isso, mas quando é que foi que a gente percebeu uma vida fácil aqui no Brasil? Então, um certo otimismo, mas vigilante, porque todos esses desafios que a gente já está habituado continuam no radar. André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, obrigada pela presença nessa edição especial Painel Econômico FIEG e Indústria Taon. Foi um prazer, mais uma vez, conversar com você. Prazer sempre todo meu, muito bom estar com você, Sandra, muito bom estar aqui na Casa da Indústria de Goiás, volto sempre que me convidarem. Será sempre bem-vindo e obrigada a você também que nos acompanhou nessa edição especial Indústria Taon e Painel Econômico FIEG. Na próxima semana a gente volta com mais informações, sempre com novidades para você. Fique ligado.